Olá pessoal, aqui é o Max novamente. A gente vai continuar aqui falando sobre o que são fundos de hedge, qual a importância desses fundos para a sua carteira. Estou aqui na tela do meu canal aqui no YouTube para vocês dar uma olhada nos últimos 3 vídeos que postei, falei sobre fundos de hedge. O primeiro aqui, como vocês podem ver, é o que são, eu explico um pouco o que são fundos de hedge, como que funcionam esses fundos de hedge. Então, se você ainda não conhece, vale a pena assistir este vídeo para depois você assistir os outros vídeos aqui, como o primeiro fundo que eu falei aqui sobre fundo de hedge, que é o VHF11. Então falei como que ele protege a sua carteira, qual a importância dele na sua carteira. E o segundo fundo que eu falei sobre fundo de hedge na terça-feira, quer dizer, foi o MCHF11. Também é um fundo que protege a sua carteira nesse momento tão complicado que a gente está atravessando, a questão de você estar com a inflação um pouco alta, os juros lá em cima e tudo mais complicado para o investidor. Então hoje a gente vai terminar essa série aí, o que são hedge, falando um pouco, mostrando para vocês o último fundo de hedge, os 3 fundos que eu prometi no primeiro vídeo, quais são os 3 fundos de hedge mais importantes hoje no mercado, para que você possa analisar, fazer sua análise, conhecer um pouco mais sobre os fundos de hedge e ver se realmente esses fundos servem para você, para fazer uma certa proteção da sua carteira. Então vale a pena você assistir a toda a série aí dos 4 vídeos do que são hedge funds, e aí você vai entender um pouco mais e vai perceber se vale a pena ou não investir no fundos de hedge. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, vai deixando aquele like pra gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações, e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então pessoal, já na tela do meu computador para continuar falando dos fundos de hedge, se realmente vale a pena investir em fundos de hedge, como que os fundos de hedge funcionam e para que servem os fundos de hedge. Então este é o terceiro fundo que eu vou falar sobre fundo de hedge para vocês fazerem seus estudos e para ver se vale a pena você ter um fundo de hedge na sua carteira. Como eu já falei nos outros vídeos, vou falar aqui novamente nesse último vídeo sobre fundos de hedge, é que um fundo de hedge, o que ele difere de outros fundos? Por exemplo, um FOF, que é mais próximo do fundo de hedge, ele difere exatamente porque ele tem essa liberdade de investir, além de investir em outras cotas de outros fundos, ele pode investir em ações do setor imobiliário, em fundos de investimentos em direito creditório, em CRIs, certificados de recebíveis imobiliário, fundos de investimentos em participações e outros. Então ele pode, de certa forma, diversificar muito bem a sua carteira, e isso faz com que o gestor ou a gestora possa fazer essa diversificação, diferente dos FOFs que só podem investir teoricamente em em cotas de outros fundos. Então o fundo de hedge chegou aí para fazer essa proteção, para diversificar para você. Então comprando apenas uma cota de um fundo de hedge, você já está fazendo essa proteção da sua carteira e está diversificando a sua carteira. Então vamos direto aqui para a gente ver alguns dados mais fundamentalistas aqui no Funds Exploring, para que você possa aprender um pouco sobre este fundo que eu vou falar hoje, o JSAF11. Isso mesmo, o JSAF11, que é o JS Ativos Financeiros, Fundos de Investimentos Imobiliário. Ele está com uma boa liquidez aí de 3.000, quase 4.000 negociações diárias, pagou um bom dividendo para a gente aí, olha só, 0,93, vai pagar na verdade agora no próximo dia 14 e 15, ele deve pagar esse dividendo de 0,93 centavos por cota, o que dá um bom dividendo yield de 1,14% para um fundo que é de proteção, um fundo que protege a sua carteira, que diversifica, ele está quase pagando igual a um fundo de papel que está no topo hoje aí com a inflação lá em cima. Ele tem aí um modesto patrimônio líquido por enquanto, porque é um fundo recente. Ele tem 150 milhões para administrar, o valor patrimonial da cota dele é de 95,81,
e ele está custando hoje no mercado R$ 79,90, o que dá um P sobre VP bem abaixo de 1, quer dizer, o fundo está descontado, está bem descontado e quem sabe vale a pena você colocar um pezinho, ou antes de colocar o pezinho, faça a sua análise, faça os seus estudos, não segue nenhum YouTube, não segue nenhuma corretora, nenhum analista. Se essas pessoas soubessem muito sobre qualquer coisa, eles estariam podres de ricos. E na verdade a gente só faz aqui um estudo e passa para vocês, para que vocês possam fazer o seu próprio estudo e tomar a sua decisão baseada no seu estudo, não baseado em fulano de tal que disse que esse fundo é bom, que vale a pena comprar ou que vale a pena vender. Faça os seus estudos e toma a sua decisão. Nada melhor do que você, eu sempre falo isso, para cuidar do seu dinheiro e não terceirizar o seu dinheiro na mão de terceiro que não vai se preocupar, não sabe quanto custa ganhar o dinheiro. Então vale a pena você fazer o investimento naquilo que você acredita, depois de você fazer o seu dever de casa, fazendo os seus estudos tranquilamente. Aqui uma breve descrição só para falar sobre aquilo que eu já disse para vocês aqui. Os ativos financeiros, o JSAF11 é um fundo imobiliário com gestão ativa e mandato amplo, podendo alocar seus recursos em títulos e valores imobiliários como em cotas de outro fundo, certificados recebíveis, ações de empresas do setor imobiliário, outros conforme os previstos no parágrafo tal. Então quer dizer, é aquilo que eu já disse para vocês aqui na descrição, o fundo realmente pode fazer essa diversificação com muita tranquilidade. Olha aqui, nos últimos 30 dias ele deu uma boa caída, nos últimos 6 meses aqui, mais ou menos, ele também deu uma caída e quem sabe você pode analisar muito bem o relatório do fundo e tomar uma decisão boa de ter um fundo de hedge na sua carteira, um fundo que protege a sua carteira. Aqui no Fundos Explorer ele traz dividendo desde 2021, quer dizer, um fundo recente que começou a pagar dividendo recentemente e olha para você, depois de janeiro ele segue quase que um reloginho pagando aí na faixa de 93 centavos por cota. Se fosse 12 meses ele estaria batendo aí 13,1% em relação ao valor de cotação atual, seria aí a porcentagem que ele estaria rendendo na sua carteira. Então só para a gente dar uma olhada no relatório do fundo para ver como que está a carteira do fundo, qual a situação do fundo no exato momento. Aqui o último relatório do fundo, ele até faz uma comparação, principalmente aquilo que eu já disse para vocês, que o que mais são próximos dos fundos de hedge são os FOF. Então ele faz uma comparação aqui com 9 FOFs e mostra que o JSAF pagou nos últimos 12 meses aí o maior dividend yield em relação aos outros 9 FOFs que tem disponível aí, os maiores FOFs que pagaram durante os 12 meses. Então uma boa comparação para você ter uma ideia realmente que o JSAF está pagando bons dividendos e tem uma proteção boa para sua carteira. Aqui a gente pode ver a demonstração de resultado, o DRE do fundo, tá bem aqui, você pode passar com mais detalhe, olhar direitinho, aqui tá tudo certinho, resultado por cota, rendimento por cota, proporção de distribuição, resultado acumulado para distribuição e assim sucessivamente. Ele vai mostrando detalhadamente para você quais são os investimentos que o fundo tem, em que o fundo está posicionado, a composição do fundo, do rendimento do fundo aqui, como que foi crescendo. Então começou pagando 62 centavos, 79, 90 e depois não pagou menos que 90 centavos desde dezembro de 2021 e assim vai acumulando os resultados muito bons para distribuição de dividendos para os seus investidores. Aqui a gente pode ver como que está a composição da carteira, a carteira consolidada do fundo. Olha só, a composição da carteira, se você vê o fundo como um fundo novo, ele está bem posicionado aqui, 74% da carteira do fundo está em cotas de outros fundos, ele tem aí 19% posicionado em CRIs, 5% ele está posicionado em ações do setor imobiliário e tem alguma coisa aí na faixa de 3% em caixa aqui,
que é para controlar então o seu caixa. Ele tem aí 3% em caixa. Então, uma boa distribuição. Acho que tem muito cotas de fundos imobiliários. Está quase parecendo um FOF, mas ainda é um fundo novo e quem sabe o gestor vai diversificar melhor aí, vai dar mais, vai distribuir melhor essa questão do consolidado, da carteira consolidada do fundo. Então aqui por estratégia, aqui ele tem então 36% em renda, 15% em ganho de capital e a maioria aí 53% ele tem ganho de capital mais renda. Então uma boa para o seu investidor aí, quase a metade está em ganho de capital mais renda. E aqui então para a gente finalizar, só para a gente ver a carteira, como que está a composição da carteira dele, aqui você pode analisar com mais tranquilidade. Ele mostra aqui então essa parte em azul mais escura aqui são os fundos. A maior participação dele é no fundo KNCR 11, que ele tem aí 7,52% posicionado neste fundo, e depois os CRIs. Então, além dos fundos e o CRI, ele tem aí uma porcentagem em ações que está aqui do IGTI 3, ele tem aí 1,62% posicionado nessa ação aqui, que você pode conferir tranquilamente. Então, participação por segmento está bem distribuído, como vocês podem ver, a maioria aí 50% em fundos de recebíveis, e aqui a segunda parte aí 30% em lajes corporativas. Aqui então dividido por 46% dos CRIs estão em logística e 54% em lajes corporativas. Ações residenciais de desenvolvimento, então ele tem no shopping center, que eu já mostrei para vocês, ele tem aí essa fatia considerável aí de 64% nessa ação do shopping center IGTI 3. E aqui então você pode ver completamente os CRIs do fundo, quais são os CRIs do fundo, como que está os CRIs do fundo, qual é a data, qual é a taxa que ele está, o vencimento, tudo certinho aqui para você fazer a sua análise com mais tranquilidade. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria mostrar hoje para vocês, este fundo, para mais um último fundo aí dessa série que eu venho mostrando para vocês, da importância de ter fundo de hedge na sua carteira. Este é o último fundo que estou mostrando para vocês, esses 3 fundos, então vale a pena você assistir a série completa para você entender exatamente como tudo funciona. É o JSAF 11, que é o terceiro fundo de hedge que eu mostro para vocês. Aqui no canal você tem todos os 3 vídeos anteriores, o que são hedge fundos de FII, o primeiro fundo que eu mostrei sobre fundos de hedge, que é o VGHF11, e o segundo que é o MCHF11, e o último agora que eu mostrei para vocês, que vai estar disponível para que vocês possam fazer a sua análise e tomar a sua decisão tranquilamente na hora de você fazer o seu investimento com mais tranquilidade. Então era isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações, e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!